Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao canal. Tô muito feliz em estar aqui gravando mais um vídeo para vocês. E eu tenho certeza que você veio pelo tema desse vídeo, não é isso? Você quer saber o passo a passo de alcançar sucesso. Antes de tudo, não esqueça de curtir, dá um like aí, ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar muito conteúdo de qualidade. Eu estou aqui para colocar dinheiro no teu bolso e expandir a tua mente, para que você consiga prosperar em todas as áreas da sua vida. Você crê nisso? Diga aí um amém e toca aí no botão de curtir. Bora lá para o tema do vídeo. Primeira coisa, eu fui procurar aqui no Google o que significa ter sucesso. E aqui estava: bom resultado, êxito e triunfo. Gente, às vezes eu vou olhar aqui para baixo, porque eu fiz umas anotações aqui no meu caderninho e eu acabar não comendo bola, tá? Então, o que eu preciso que, antes de tudo, vocês entendam? Que o sucesso vai ser consequência de um trabalho bem feito em todas as áreas da sua vida, principalmente na tua mente e no teu coração, tá? O que eu quero que vocês entendam? Quando eu comecei a procurar a minha jornada de autoconhecimento, de evolução, de crescimento espiritual, eu comecei por um motivo. Eu engravidei e naquela época, eu não fiquei com o pai da minha filha, só que eu repetia padrões de comportamento com os homens que eu me envolvia. E aí eu já estranhava isso há muito tempo, porque desde dos meus 15, 16 anos, 15 anos que foi meu primeiro namorado, até há 4 anos e meio atrás, quando eu engravidei da Elô. Então, foram muitos anos repetindo o padrão de comportamento, me envolvendo com os mesmos homens. E aí eu já não achava aquilo normal. O que eu fui fazer? Eu comecei a procurar informações. O que poderia estar acontecendo? Porque chegou um tempo que eu achei que o problema fosse eu. Mas depois eu falei, não, pode ser que seja espiritual. Então, a minha família vem do espiritismo, né? E aí eu pensei, será que é espiritual? Fui lá procurar informação, né? E eu já sentia um vazio dentro de mim, dentro do meu coração. Eu queria me envolver mais com Deus, eu queria sentir Deus, eu queria ter experiências, eu queria me sentir completa. Eu já queria ter mais fé, porque eu achava lindo a fé que a minha mãe tinha, mas eu não tinha afinidade com a religião dela. Sabe quando você fica assim, perdido procurando as coisas? Era eu. Eu ficava muito perdida e eu queria me achar. Eu ficava, meu Deus, será que eu vim aqui na Terra para viver isso que eu vivo hoje? Porque eu não casei. Eu ainda moro com a minha mãe. Isso eu já tinha 30 e poucos anos. Não tive filhos. Será que eu vim aqui para a Terra só para isso? Olha só os meus questionamentos. Aí, minha mãe teve um AVC e minha mãe se tornou um bebê. Quem cuidou da minha mãe? Aí nessa você já vai tendo algumas respostas do seu propósito de vida. Beleza. E aí eu continuei na jornada, na busca de informação, porque se você for parar para pesquisar, gente, não é algo assim direcionado, sabe? Você fica muito perdido, você pula de um lado, você pula para o outro, até você conseguir montar o quebra-cabeça, sabe? E eu vou tentar ao máximo nesse vídeo falar para vocês de todas as etapas para que vocês tenham uma direção de buscar um caminho, uma evolução, tá? Porque eu sei que esse trajeto não é fácil, é tudo muito jogado, é tudo aleatório. Então, eu comecei com isso, tá? Essa repetição de padrão de comportamento com os homens que eu me envolvia. Beleza. Aí comecei a procurar mais sobre religião, espiritualidade e tudo mais. Até que eu vi que não era só isso, tinha outra coisa que pegava. Por quê? Eu era uma pessoa positiva, diziam que tinha que ser positivo. Eu era uma pessoa positiva. Gente, vocês vão ouvir aí um fundinho de música, eu vou ter que cortar aqui. Tá na época de eleição, né? Peraí.
E aí, o que que eu descobri nessa jornada? Que nós perdemos a nossa essência. Quem somos realmente? Então, o que que acontece? Quando a gente nasce, na verdade, quando a nossa mãe engravida, já começa ali um ciclo. Porque pode ser que você tenha sido desejado, pode ser que não. Na minha situação, aconteceu que a minha mãe foi expulsa de casa pela minha avó. Então, você imagina o turbilhão de situações que a minha mãe teve que passar até o final da gestação. E ali, com certeza, ela teve problemas com estresse, preocupação, nervoso, tinha que trabalhar. Então, vê só, toda a jornada dela começou por ali. E como nós estamos dentro dela, a gente começa a sentir as nossas células, elas já são formadas com todo aquele sentimento que está acontecendo dentro da mãezinha. Depois que a gente nasce, nós somos criados no ambiente que a nossa mãe ou algum outro lugar onde a gente vive, porque tem pessoas ali que cuidam da gente, certo? Só que vê só, essas pessoas que cuidaram de nós, de você, também foram cuidadas por uma pessoa. E essa pessoa que cuidou dessa pessoa também foi cuidada por uma pessoa. Isso me lembra muito telefone sem fio. Lembra a época de telefone sem fio? Que a gente passa uma mensagem e aí depois vai chegando, chegando, até que no final da última pessoa saiu tudo distorcido. Então é o que acontece com a gente. Por quê? Nós somos desconectados da nossa essência. Qual é a nossa essência? Você foi criado por quem? Teu sopro foi dado por quem? Por Deus, certo? E o que é Deus? Generosidade, amor. A física quântica, ela explica que nós somos formados por células. Dentro das nossas células, dentro do núcleo da nossa célula, existe energia. E essa energia, ela vibra. Então, somos nós somos energia, nós vibramos, tá? Então, o que que eu quero que vocês entendam? Eu preciso que vocês associem essa informação de energia e a tua essência. A tua essência é em Deus, você é generosidade, você nasceu assim, a tua essência é essa, porque você foi formado por Ele, tá? Essa é a tua essência. Quando você foi criada, por exemplo, a minha mãe era de um X religião. Só que a minha mãe foi criada pela mãe dela. A mãe dela não tinha esse conhecimento, essa informação de como que funcionava as leis espirituais, porque existem leis espirituais que regem o universo, tá? A mãe dela não tinha todo o conhecimento. A minha mãe tinha sim o conhecimento de ser generosa, ser bondosa, mas generosa a que ponto? Minha mãe sempre foi generosa, mas essa essência de como ajudar, de como servir, como por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, eu estou servindo vocês, eu estou pegando meu tempo, eu estou aqui passando um conhecimento, eu estou servindo vocês. Jamais a minha mãe iria aparecer na câmera para poder fazer uma gravação. Ela mal tirava foto. Imagina só uma câmera por vergonha. Só que a vergonha já é um problema de distorção de autoestima. Olha só, gente, como isso é poderoso. Por causa de quê? De crenças. O que que é uma crença? São repetições. Tudo aquilo que é repetido várias vezes se torna uma crença. Já viu aquele ditado que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade? É verdade mesmo, porque isso é a crença. Então, vê só o que que acontece com a gente. Lá na infância, naquele momento em que nós estamos sendo criados por nossos pais, aconteceram situações como, por o teu pai, tua mãe te falou alguma coisa e você gritou, resmungou, se sentiu frustrado, porque a criança ela fica o quê? Ela fica frustrada por não fazer aquilo aquilo que ela gostaria que fosse feito, certo? Então, o que que acontece?
O nosso cérebro, ele dá um significado, ele pega aquela situação, dá um significado, etiqueta, vou falar que ele vai etiquetar, ele etiqueta aquela caixinha de presente e armazena aqui dentro do nosso subconsciente. Qual é a diferença de consciente e subconsciente? O consciente fica aqui armazenada a informação. Ele está mais suscetível depois que a gente dorme, que a gente entra no sono profundo, onde ele armazena as informações. A gente só tem o consciente depois dos nossos 6, 7 anos de idade, que ele é formado. O consciente é aquele que você está me vendo agora e você pode distinguir, ela está falando uma coisa coerente ou ela não está falando uma coisa coerente. Esse é o consciente, é aquilo que você está vendo, aquilo que você está fazendo e aquilo que você está ouvindo no agora, tá? Então, o que que acontece? Quando você é criança, você não tem esse consciente. Ou seja, se seu pai e sua mãe falou, não faça isso, porque vai te machucar e pode te prejudicar, pode te fazer uma ferida, a criança ela não consegue distinguir isso. Então, se o pai e a mãe falar não, ela se sente frustrada, pega aquela informação, o cérebro vai lá e coloca dentro de uma caixinha. Por isso que quando você bate na criança, aquela situação de bater, o cérebro ele dá um significado e armazena aquela informação. Por isso que tanto se fala da educação positiva por não fazer. Hoje, para mim, é muito claro por que não fazer. Eu vou dar um exemplo na prática para vocês. Esse final de semana, a minha filha ela tem 4 anos e eu falei para ela, não lembro o motivo, que ela não podia fazer isso. E aí ela gritou, ela esperneou. Só que eu já venho ensinando para ela que aquilo é uma emoção. Emoção, ela vem e ela passa. E aí, o que que eu falo? Respira para a emoção ir embora, porque ela vai passar e tá tudo bem. Mas por quê? Eu não quero que o cérebro dela armazena aquela informação que dá um significado. Então, por isso que eu ensino para ela que aquilo é uma emoção que vem e vai passar. Eu não bato, eu não brigo. E se eu altero um pouco a minha voz, minha filha já fala, por que que você tá gritando comigo? Olha só. E na mesma hora eu já paro. Que às vezes é muito emocional, né? A gente não consegue ter aquele controle da situação. E minha filha já vem e corta. Olha como é importante você ensinar a criança já vai crescendo educada, sabe? Então, o que que acontece? Até os seus 6, 7 anos de idade, teu cérebro foi dando vários significados. O que que acontece na tua vida adulta? Com os significados que ele deu lá atrás para você? Baixa autoestima, distorção de imagem, você se olha no espelho, você fala, tô gorda, tô magra. Às vezes você realmente, eu tô com excesso de peso hoje, mas eu descobri como usar o meu corpo a meu favor para poder eliminar esse excesso de gordura. Outra coisa, eu entendi a minha essência, eu sou filha do Criador. Se eu sou filha do Criador, eu sou uma deusinha, que eu sou parte dele, eu estou comendo, tô tomando todos os dias refrigerante, comendo coisas calóricas, eu não estou cuidando do deusinho, eu não estou cuidando da minha autoestima. Óbvio que eu vou pagar por isso se eu não cuidar. Entende? Como vira a chave quando você entende a tua essência. E aí que vem o pulo do gato, porque, por exemplo, você começa a entender, eu na minha situação, eu sabia que existiam gatilhos que faziam com que na parte da tarde eu fosse lá, pegasse um cafezinho sem açúcar e eu queria uma bolachinha da minha filha. Eu sabia que eu estava despertando um gatilho. E aí é onde você tem que parar e se olhar e falar: por que que eu estou fazendo isso? E aí você entende outra coisa que ninguém fala, cara, mas eu vou falar para vocês, calma. Eu só preciso completar essa linha de raciocínio. Na vida adulta, você tem medo não existe, cara. Se você pergunta para minha filha de 4 anos o que que ela tem medo, ela vira para você e fala: medo não existe. Tá instalado, eu instalei esse drive nela. Porque medo de fato não existe. O que é normal é a gente ter medo. Se a gente vê um leão, a gente sai correndo.
Isso é normal. O restante são histórias que a gente contou para o nosso cérebro. Porque existe sim uma vozinha aqui dentro conversando com você. E aí você fica alimentando aquela vozinha. Por isso que você tem que saber identificar se aquilo é você, se aquilo é tua essência, se é a essência do Criador, ou é a tua mente que está contando uma historinha para você. Entende? E toda hora a tua mente vai tentar te sabotar, vai colocar aquelas historinhas na sua cabeça para não te deixar fazer aquilo que você, por exemplo, eu me comprometi a ir para academia todos os dias. Ah, não vai não. Vai não, ai, vai desgastar, você vai se cansar demais. Fica aqui, senta no sofá, vamos assistir um Netflix. É isso. É onde você continua o quê? Na sua zona de conforto por causa das historinhas que você vem contando. Porque vê só, tudo que você vive hoje são historinhas que você contou principalmente lá na infância. Na vida adulta, se você tem um trauma muito forte, como por exemplo, um casamento abusivo, coisas assim nessa situação, um chefe que te humilha, eu acho assim, os meus problemas mesmo foram na infância. Na vida adulta, eu entendo que tudo foi consequência daquilo lá atrás, na minha situação, tá? Mas na vida adulta de muita gente acontece diversas situações. Então, o que que acontece? Conforme vai acontecendo essas coisas, você concorda que se você tem medo, medo é do Criador? Não importa se você, eu vou falar Deus porque é a minha religião, é aquilo que eu me permito acreditar hoje, porque hoje eu entendo que o universo existe um criador. Eu poderia acreditar em Deus ou no criador, mas eu amo estar num ambiente glorificando a Deus. Eu amo estar na igreja, porque na igreja lá é uma atmosfera, é energia, então eu vou lá buscar essa energia, eu vou lá participar dessa energia, eu vou doar energia e pegar energia. Você entende? Então não importa a tua religião, existe um criador do universo e ponto, tá? Então, criador do universo, existem leis. Se você parar para você ler a Bíblia, você consegue entender tudo lá. Mas, por exemplo, existe medo em Deus? Não existe. Existe ansiedade em Deus? Não existe. Existe o passado em Deus? Não existe. Se não existe nada disso em Deus, que é o Criador, e você é uma extensão dele, por que que você tá ansiosa? Por que você tá cheia de dívida? Por que que você está vivendo no futuro, que é a ansiedade, ou está com depressão, que é viver no passado? Por quê? Porque você se desconectou da fonte. Você está vivendo por você, você está vivendo pelas suas crenças. E as suas crenças foram instaladas em você no decorrer da sua vida, de acordo com o ambiente. E aí você pode falar como tem uma pessoa lá no meu Instagram que colocou que o ambiente não tem nada a ver, que ele cresceu, acho que foi isso que ele colocou, que ele cresceu numa favela, alguma coisa assim, e ele não foi influenciado por essas pessoas. Não é só disso que eu estou falando. Ele foi influenciado desde a infância dele por quem ele foi criado. As crenças. Eu estava escrevendo um roteiro na semana passada, veio uma crença da minha mãe. Olha só, você acha que é besteira e não é, cara. A minha mãe falava assim: tudo que é demais sobra. E aí eu fui escrever o roteiro e ia colocar tudo que é demais sobra. Na hora não, não é tudo que é demais sobra, porque no universo é o que? Abundância. Abundância é muita coisa. Não, isso é só uma crença e não é uma crença verdadeira, não é validada. Já acabei com essa crença na minha vida. E aí vão acontecer diversas situações na tua vida que vai vir essas crenças e você aí que entra o teu papel, que quando você expande a tua mente, você entende que isso é uma crença e você dá um novo significado. Como, por exemplo, eu entendi
E isso que era uma crença, que é tudo que demais sobra, tudo que é demais é abundante, é de Deus, é prosperidade. Olha que coisa incrível, maravilhosa! Então, é você dar novos significados a essas crenças. E aí, quando você entende que você é uma extensão do Criador, você entende que você pode todas as coisas que tem no universo, porque o universo ele é de infinitas possibilidades. E o teu sucesso vai de acordo com aquilo que você vai fazer, porque vê só, o criador ele te fala: "Olha, você tem que viver em obediência e eu tenho que estar acima de tudo". Por exemplo, Deus tem que estar acima do dinheiro. Por quê? O dinheiro é só uma consequência da tua fé. Tô sem nada no meu armário, mas tá tudo bem, como foi o ano passado que aconteceu comigo, porque eu resolvi encerrar o que eu fazia, que eu tinha uma loja online com mais de 100.000 seguidores, clientes a rodo, fábrica, que eu fabricava vestidos como esse daqui, vestidos midi, e aí eu decidi encerrar porque eu queria viver do meu propósito, mas eu ainda nem tinha encontrado. Eu achava que tinha, mas não tinha encontrado o meu propósito. E aí, o ano passado, eu vivi por muitas situações que eu vivi por Deus, porque chegou um tempo, chegava assim um dia que era a última quantidade que tinha do arroz, meu irmão vinha e falava assim, eu vou te dar, eu lembro da situação, vou te dar R$ 200, me passa a sua conta que eu vou transferir R$ 200 para você, que é um presente para a Elô, mas se você tiver precisando de comprar alguma coisa, você compra. Gente, eu vi assim claramente Deus agindo na minha vida. A minha tia, eu ir para casa dela, e aí também já ter acabado, porque por mais que eu fracionava as quantidades para durar bastante, aqui em casa acabava, chega uma hora que acaba, e se não tem dinheiro entrando, como é que faz? E aí eu ir para casa da minha tia, ela falou assim: antes de ir para sua casa, ela vir me trazer para casa, antes de ir para sua casa, vamos passar no mercado que eu vou fazer uma compra para você, sem eu pedir, sem ela ver se tinha ou não alguma coisa na minha casa. O meu outro irmão jogar dinheiro aqui para mim falou: ó, Rini, só esse dinheiro aí caso você precise de alguma coisa. Gente, foram assim coisas, eu até me emociono porque foi sobrenatural. Nada me faltou. Exatamente quando a palavra de Deus fala que nada vai te faltar. Eu tinha a conta para pagar todas as contas, mas eu não fiquei um só dia sem água, sem luz, sem telefone, sem comida, sem frutas para dentro da minha casa. Um só dia. Eu vivi da provisão de Deus. É exatamente como a palavra dele diz. E aí foi o tempo que eu precisei para eu poder me reorganizar, me reestruturar. E aí eu passei a criar sites que eu já criava, só que aí vender a prestação do meu serviço que vale muito mais, 10.000 vezes mais. Um único site é capaz de te dar 8, 10 fontes de renda, um único site. Por quê? O que que acontece? É um looping de serviços que o lojista ele precisa de você. Então, a pessoa fica com você ali, ó. Vocês não têm noção o quanto isso é poderoso. O quanto isso é poderoso. Mas eu tive que o quê? Passar por aquele processo e quando virou a virada de ano em janeiro, começou em janeiro, gente, numa proporção assim sobrenatural. Então, eu vivi aquilo realmente que Deus, ele fala, né? Que se a gente viver por ele, que vai acontecer. Mas isso não me isentou do processo que eu tive. Eu parei de fazer o que eu fazia, mas eu não parei de fazer as coisas que eu teria que fazer, que era estudar e aplicar e atrás de clientes. Eu tive que fazer esse processo, eu tive que gerar conteúdo, eu tive que abordar os clientes passando os problemas que ela tinha para que ela pudesse vender. Porque, por exemplo, qualquer pessoa que tem um site, ela quer vender.
Então, eu ia lá, fazia análise do site da pessoa, eu via por que que a pessoa não vendia, porque quando você entende do e-commerce, você bate o olho no site, você já sabe que aquele site ele não vende. E aí eu abordava com os pontos de melhoria e essa pessoa já fechava de cara, porque ela queria vender, ela não estava vendendo, ela sabia que ela não estava vendendo, ela achava coerente a minha informação e a partir dali ela passa a confiar em você e fica com você, tipo, durante tempos, entendeu? Então, o que que eu quero que você entenda? Depois que você desperta, que você vem da essência do Criador, você, se quiser ter sucesso, se quiser prosperar, você tem que se desenvolver na área que você quiser. No meu caso, eu quis me desenvolver na minha área, que é a parte de mentalidade e a parte de site, de tráfego pago, de e-commerce, porque é aquilo que eu fazia há 11 anos já. E a parte de mentalidade é mais de 5 anos já. Então, eu quis evoluir nessa área. Eu sou uma pessoa curiosa. E aí é só você ensinar outras pessoas, assim como eu estou te ensinando. Como que você faz? E aí o dinheiro vai ser uma consequência desse seu trabalho, entende? Porque é muito mais inteligente a pessoa te pagar e já ter os resultados do que ela parar a vida dela, ter que estudar de forma aleatória, porque não é nada. Eu vou dar um exemplo para vocês nessa minha área. Ou você tem que contratar diversas agências para fazer aquilo que você quer, ou você contrata uma mentoria que é acima de 30 mil, 40 mil reais. Só assim você vai ter acesso a esse conhecimento de numa linha, né? Numa sequência. Fora isso que você encontra picado, é jogado as informações, você não consegue ter acesso. Então, é muito mais inteligente a pessoa comprar o meu serviço e já ter o resultado, entende? Então, é a mesma coisa que vocês vão fazer. O sucesso vai ser uma consequência de você entender a tua essência, fazer o que tem que ser feito, que é você evoluir para que você atinja o objetivo que você quer. E uma coisa muito importante que eu pedi para que vocês guardassem a informação de que o nosso átomo é feito de energia, ou seja, nós estamos em vibração. Por que que isso é tão importante você entender? Você atrai aquilo que você quer. Sabe o lance da lei da atração? É verdade mesmo. É verdade porque nós somos uma onda. Nós estamos o tempo inteiro em vibração. Então, é só você vibrar aquilo que você quer que você consegue materializar e funciona que nem um imã. Aquilo que você materializou vem para você. Só que o que que acontece? Quando você aprende a vibrar, que é, por exemplo, como que você vibra na direção dos teus sonhos? Quando você é de fato grato de todo o teu coração, como, por exemplo, você pode não ter dinheiro na tua conta, mas se você tem a luz da sua casa funcionando, gratidão porque eu tenho uma energia dentro da minha casa para eu tomar banho, para eu poder ficar aquecida, ligar o aquecedor da minha casa. Por você ter alimento, por você ter a sua energia funcionando, é ser grato pelo aquilo que você já tem, pelo aquilo que você já é. Eu sou saudável, eu sou próspera, eu tenho mãos, eu tenho um braço. É você reconhecer e ser grato nos mínimos detalhes. E não adianta querer ser grato de forma supérflua, porque é emoção. Você só consegue se alinhar com o Criador quando você consegue liberar essa emoção, ou seja, quando você for de fato grato. Quando você é de fato grato, você começa a vibrar na frequência dos teus sonhos. Além da gratidão, tem inúmeras outras coisas, como não ficar ansioso. Ansiedade é no futuro, significa que você está projetando a tua vida no futuro. O futuro ele não existe. Só existe o agora, o que está acontecendo nesse momento, assim como não existe o passado. Passado são memórias do passado que você fica preso lá, por isso que é a depressão.
Isso não existe no criador, só existe no criador o agora, o presente. Então, quando você fica preocupada se você vai ter dinheiro para pagar uma dívida, você está gerando um sentimento de preocupação, de falta. Por que falta? Porque não existe preocupação no Criador. Por isso que você está vivendo na falta. Isso é a falta. Então você tem que aprender a se conectar com o Criador, que a física quântica chama de colapso da onda, tá? Quando você aprende a colapsar, você consegue materializar tudo aquilo que você quer. E aí, olha só o que acontece, gente, por isso que é muito importante estudar. Vê só o que acontece. Você tá lá vibrando no positivo e existem várias coisas que você tem que fazer para você vibrar no positivo, tá? E aí, aconteceu que durante o dia você foi dirigir e um motoqueiro passou e quebrou seu retrovisor. E aí você xingou a pessoa. O que aconteceu quando você xingou a pessoa? Existem substâncias no nosso corpo, aí isso já é a neurociência que explica, tá? Existem substâncias no nosso corpo. As substâncias, elas devem estar em equilíbrio. Quando você reclama, quando você critica, quando você julga, o que começa a acontecer? As suas substâncias vão se elevando. Só que são substâncias negativas. E aí você está desregulado emocionalmente. Você precisa fazer o quê? Baixar para estar aqui em sintonia. E aí, como que você fica em sintonia? Em gratidão, tendo gratidão, paz, tranquilidade, vivendo no presente, beleza. Quando foi no outro dia, você julgou alguém. Você assistiu um programa de TV, alguém falou um negócio que você não gostou, pronto, você julgou a pessoa. Aí você desconectou. Você não pode desconectar, você tem que estar aqui, ó, o tempo inteiro em equilíbrio, tá? Porque as suas substâncias devem estar em equilíbrio. Ó, só para você ter uma ideia, se você tem medo de aparecer na câmera, se você tem medo de ser deixada, se você tem medo, primeira coisa, você tá vibrando na falta, né? Porque o criador não é nada disso, você tá vibrando na falta. Só que quando você vibra na falta, você tá liberando as substâncias como cortisol, adrenalina, noradrenalina em excesso. Esse excesso faz as suas substâncias entrar em desequilíbrio, em desarmonia. Você não estará na frequência do Criador. Por isso que você não consegue ter sucesso ou criar a vida que você quer ou materializar aquilo que você sonha. Outra coisa que eu acho muito relevante dizer aqui para vocês é um negócio que aconteceu comigo. Há muito tempo já eu cocrio os meus sonhos, desde que eu cocriei um HB20 e veio muito antes do que era o meu planejamento. Tinha lá a data, mas veio assim, tipo, meses antes disso acontecer. E aí, eu fiz um quadro dos sonhos desse ano e tava lá, quitar dívidas. Quitar dívidas, eu estava cocriando mais dívidas. Você só pode cocriar, materializar aquilo que é positivo, como um carro, uma casa, estudos, um marido. Você pode cocriar isso. Agora, a partir do momento que você colocou quitar dívidas, você está cocriando mais dívidas. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Outra coisa que você não deve fazer, colocar prazo. Você vai ver que tem muitos coaches que ensinam você colocar prazo. Quando você coloca prazo, você está colocando uma pressão no universo. Se você está colocando pressão, você está colocando na falta, você está desconfiando. Ou seja, você não está tendo fé que aquilo vai acontecer. Que o universo ele pode te ofertar infinitas possibilidades. Às vezes, pode ser que você está cocriando aquele apartamento dos sonhos com aquela vista incrível. Mas pode ser que você ainda não esteja preparada financeiramente para isso.
E aí o universo ele vai te dar outra possibilidade, um apartamento menor, até que você tenha mais recursos para ter o maior. Então, por isso que é importante você estar alinhado, conectado com o Criador, porque você sabe que aquilo vai acontecer. Outra coisa que é importante, eu vou te dar um exemplo prático. Esse ano, meses atrás, eu tive um problema com o meu convênio, o meu antigo convênio, que protestou o meu nome. Tá lá até protestado até hoje. E aí, foi pago em fevereiro do ano passado. E aí, eles geraram cobrança de dezembro do ano retrasado, todo o ano passado, todo esse ano, que eu nem tenho mais convênio há muito tempo, e tá gerando cobrança. E aí, qual foi a minha primeira atitude? Claro que na hora você fica revoltado, né? Só que na hora eu percebi aquilo, eu falei, eu tenho um controle sobre isso? Não tenho. Porque se eu tivesse controle, é só eu ir lá, apertar o botão e tirar. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar resolver de forma amigável. Essa deve ser sempre a primeira alternativa, solucionar tudo de forma amigável. Fui lá no Procon online, porque é impossível ligar para essas empresas que nunca atendem. Entrei no Procon online, abri uma ocorrência, tá correndo lá o processo. Disseram que ia remover e não removeram até hoje. Numa segunda, aí eu tive que entrar com um segundo processo. Eu entrei no Pequenas Causas, aí na situação do Pequenas Causas, eles têm que pagar uma indenização para mim, vai demorar e tal, mas eu tô tranquila. Isso não vai me impedir de realizar os meus sonhos, os meus desejos, porque o que é meu já é meu. Então eu não coloco pressão do universo, nada. Orei para que tudo solucionasse, sim, claro, mas eu soltei. Você tem que soltar. Não adianta você ficar pensando, porque se eu ficasse pensando o tempo inteiro, dá o quê? Dá nervoso, dá revolta, porque você pagou certinho, e aí você começa a vibrar na falta. Então, eu soltei. E na hora que vir, veio e aconteceu, entende? Então, os problemas que vierem na sua vida, você deve fazer da mesma forma. Claro, se você quiser ser um co-criador dos seus sonhos e do seu futuro. Se não, continua aí na mesma vida que você tá. E tá tudo bem se você não acreditar no que eu tô dizendo. Mas se você for uma pessoa inteligente, você vai procurar as informações que eu tô dizendo, porque eu já te dei os códigos. Já falei aqui de crença limitante, já falei de como o universo é formado, falei de neurociência, de bioquímicas. Então é só você procurar as informações ou você me seguir, porque aqui, além de conteúdo gratuito, eu também tenho um treinamento onde eu te ensino a ser um co-criador do seu futuro e ter uma vida muito mais tranquila e saudável. Beleza? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, porque é um vídeo realmente relevante para alcançar outras pessoas, porque nós precisamos de ajudar uns aos outros a sair dessa bola que nós fomos colocados, porque existe um futuro muito maior para todos nós.